amigas da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, ainda que de forma virtual, mas nós sabemos que esses encontros proporcionam uma conexão de pensamento, de preces, e é sempre bom estarmos unidos em torno de um tema, a reflexão sobre um tema da nossa doutrina, hoje especialmente um tema ligado ao livro que é o objeto de estudo desse mês de novembro, que é o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, com a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Saudamos a nossa querida, amada irmã Sheila, toda a comunidade espiritual que protege, inspira, coordena os trabalhos dessa casa. Saudação a todos os irmãos e irmãs, trabalhadores, frequentadores dessa casa, todos que acessam esse canal. Meu abraço fraterno. E tenho hoje a incumbência de trazer pontos de reflexão sobre esse tema. Como eu disse, o livro tema do mês é o livro Pensamento e Vida. E o capítulo que me foi confiado conversar com vocês hoje é o capítulo 2, que fala da vontade. A vontade é, talvez assim, um dos pontos principais, um dos pontos cruciais no nosso processo de crescimento. Eu inicio essa nossa reflexão tomando não como ponto de partida especificamente, porque não vou falar outras coisas ligadas ao livro dos Espíritos, mas a questão 909, vez por outra, ela é recorrente porque traz exatamente a vontade como um dos principais empecilhos ao nosso desenvolvimento. Quando Kardec pergunta como é que o homem poderia vencer as suas más inclinações, de forma objetiva, os Espíritos dizem que é plenamente possível vencer as más inclinações. A gente só não consegue porque não faz esforço. Não fazemos esforço. E o que nos falta essencialmente é a vontade. Então falta vontade. Quando eu li essa questão a primeira vez, há alguns anos atrás, aquilo me tocou fortemente porque o exame de consciência nos leva a concordar que em muitas coisas, em muitos pontos, o que falta é vontade, o que falta é atitude. E a nossa conversa de hoje é um ponto de reflexão exatamente sobre o que podemos fazer a respeito dessa aquisição, desse desenvolvimento. Como desenvolver a vontade, como fortalecer a vontade. Como fazer com que essa faculdade em nós possa crescer e nos ajudar a evoluir. E ele encerra a questão dizendo que muitos poucos dentre nós fazemos esforços. Muitos poucos dentre nós têm vontade. Mas o que é vontade realmente? Se a gente procurar o dicionário, vai encontrar basicamente dois eixos de definição. O primeiro diz que vontade é uma faculdade. O outro diz que vontade é uma força interior. Então é a faculdade que tem um ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Então, faculdade de querer, faculdade de escolher, faculdade de praticar. A gente vai fazer uma ligeira diferenciação entre querer e praticar. O querer pode ficar só no campo do desejo. Mas se ele é executado, aí ele vira vontade. Vontade tem muito mais ligação com o ato executado do que o simples querer, o simples desejar. E o outro conceito, força interior, que impulsiona. Esse tem muito mais a ver com as definições, os conceitos que nós vamos abordar aqui. Seja a partir de alguns filósofos, seja a partir principalmente de algumas fontes espíritas. Nós vamos ver o que pensa Leon Denis, nós vamos ver o que pensa nossa querida Joana de Ângeles e, claro, Emmanuel, que é o autor do livro que é
a fonte de pesquisa desse mês. Então, força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Ou seja, vontade é a força interior que consuma o desejo. Enfim, é força interior, é ânimo, é determinação, é firmeza. Esses são conceitos que estão no dicionário, quer dizer, o entendimento comum a respeito do que seja vontade. O livro Pensamento e Vida traz na contracapa um comentário interessante, que é assim, uma abordagem sobre a origem do livro, do que o livro trata e de como ele surgiu. E logo no início vem uma pergunta a respeito do pensamento, não exatamente diretamente sobre vontade, mas sobre o pensamento. Qual é a força do pensamento? Aí Emmanuel vai esclarecer que os pensamentos têm poder e agem poderosamente, modelando nossa vida. Ao longo da nossa abordagem, nós vamos fazer pequenas diferenciações aí entre pensamento e vontade. O pensamento ou os pensamentos são o tecido, digamos assim, por onde permeiam todas as nossas faculdades, todas as nossas potências. Então, sendo matéria-prima, ele é sempre citado como a fonte onde nós vamos buscar esse poder de modelar a nossa própria vida. E Emmanuel explica ainda, nesse livro, a ligação entre as emoções e os pensamentos, evidenciando que o ser humano tem a capacidade de gerenciar essas potências. Ele cita, nesse ponto inicial, as emoções e os pensamentos. Então, como nós temos a capacidade de gerenciar essas potências em benefício do nosso próprio progresso? Na introdução também tem um ponto que eu achei interessante. O que fez Emmanuel escrever um livro com esse teor? E provocado sobre essa origem, ele diz na introdução que amigos espirituais, amigos do plano carnal, em reuniões mediúnicas provavelmente, perguntam a ele se não existia algum livro lá no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Como se fosse um manual, uma cartilha, ele chega a citar essa palavra. Não existe nenhuma cartilha falada aí entre vocês que possa ser adaptada às nossas tarefas, né? Nós estamos em trabalho de regeneração, não poderíamos utilizar essa cartilha aqui em nossas tarefas de regeneração? E Emmanuel diz que sim, existe sim uma cartilha aqui entre nós, que nós chamamos de Pensamento e Vida. Então, na verdade, o título do livro é o título da cartilha que Emmanuel cita, que já existia lá no plano espiritual, servindo de referência para os trabalhos executados lá, do lado espiritual. E depois que ele justifica o título do livro, ele fala que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. É no nosso próprio pensamento que está toda a fonte onde nós vamos buscar os elementos da nossa própria construção, do nosso próprio futuro. Então esse livro, na verdade, é uma adequação para nós aqui no plano carnal de algo que já existia no plano espiritual. E eu achei interessante essa explicação de Emmanuel, essa origem. E entrando no capítulo específico, capítulo 2, que fala sobre vontade, Emmanuel já traz assim uma configuração interessante a respeito da vontade, onde ela se localiza em nós, no nosso inconsciente e no nosso consciente. Onde se localiza a vontade? Ele faz uma comparação didática. Comparemos a nossa mente, que é o espelho vivo da consciência lúcida,
a um grande escritório. Já fica mais fácil de entender. Nossa mente é um grande escritório e, como todo escritório, vai ter departamentos. E aí ele cita, dentre vários departamentos, ele cita 4, apenas para servir de referência e de ilustração. Então ele fala do departamento do desejo, que é onde existem lá os propósitos, as aspirações, o estímulo ao trabalho. Ele cita o departamento da inteligência, que é onde se desenvolvem os elementos da evolução e da cultura. Cita o departamento da imaginação, que é onde nós idealizamos, né, as coisas. É onde está a sensibilidade, é o departamento da sensibilidade e do ideal. E ele cita o 4º departamento, que é o da memória, que são os arquivos, é onde ficam os arquivos, né? Arquivos de experiências. Existem outros departamentos, mas ele faz referência a esses 4, que já são suficientes para que a gente tenha uma ideia ilustrativa da nossa mente, né? Ok, nossa mente então é esse grande escritório, cheio de departamentos. Alguém tem que gerenciar esse departamento. Quem é que gerencia esses departamentos desse grande escritório? Um gabinete do chefe, um gabinete que é exatamente o gabinete da vontade. Essa é a ilustração que Emmanuel nos traz. A vontade é essa instância de coordenação, de chefia, por assim dizer, que Emmanuel diz assim: acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Ou seja, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante. É o gerente, é o coordenador, é quem decide, é quem executa no sentido de determinar que a ação seja executada. Governa todos os setores da ação mental. A vontade governa todos os setores da ação mental. É a auréola luminosa à razão, depois da viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Ou seja, depois que nós passamos pelas fases anteriores, especialmente na fase animal, onde a gente desenvolve os instintos, que ele chama de passagens, províncias obscuras do instinto. Por que obscuras? Porque o instinto não tem ainda a lucidez que a razão proporciona, o discernimento que a razão proporciona. São automatismos, né? Os instintos são automatismos. Então, depois dessa viagem pelas províncias obscuras do instinto, quando a gente ascende a fase hominal, a razão, aí surge essa estrutura que Emmanuel descreve, esse grande escritório, e aí a vontade passa a ter a função de gerenciar todas essas potências da nossa mente. Ela, a vontade, é o leme, segundo Emmanuel, é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. É quem dirige. A vontade é quem dirige. As outras potências, os outros elementos, eles são matéria-prima, digamos assim, para a decisão que será tomada, que é alçada dessa instância maior, que é o gabinete da vontade. Eu falei do pensamento, porque Emmanuel fala do pensamento como algo que pode nos propiciar a construção do nosso próprio futuro. E o conceito de pensamento... Desculpem aí, gente, estou com a garganta seca. O conceito de pensamento é que pensamento é uma representação. É uma representação. Com a capacidade de compreender, formar conceitos, relacioná-los, organizá-los e podendo gerar novos pensamentos. Esse é o conceito comum de pensamento. O pensamento possibilita a associação de dados e sua transformação em informação para a resolução de problemas, tomadas de decisão e julgamentos. Mas assim, eu gostei de um conceito que eu li uma certa feita, de que o pensamento é, na verdade, é um tecido, é uma rede. Joana de Ângeles fala que a gente tem cerca de 60 a 90 mil pensamentos por dia,
Isso vai dar aí cerca de 3.000 pensamentos por hora, 50 pensamentos por minuto. Ou seja, a gente está mergulhado numa rede, numa teia de pensamentos. Eles vêm involuntariamente, e nós podemos absorvê-los ou apenas observá-los, adotá-los ou criar novos pensamentos. É por isso que eu falei que é um tecido, né? É um tecido onde tudo flui através dele. É através do pensamento que a gente consegue essa comunicação, né? Emissão e recepção de informação, tudo através do pensamento. E junto com o pensamento, dois conceitos importantes que vão fazer parte da nossa reflexão são os conceitos de desejo e de vontade, que em certos contextos são tomados como sinônimos, mas não são. Desejo é uma coisa totalmente diferente de vontade, porque o desejo ele está muito mais associado ao instinto e a vontade muito mais associada à razão. Então, o desejo nasce de conteúdos inconscientes ligados às marcas adquiridas ao longo da nossa história evolutiva. São as necessidades do instinto que foram desenvolvidas. Já a vontade está associada à nossa capacidade de fazer escolha. A vontade está ligada ao livre-arbítrio. O desejo está ligado ao instinto. Escolhas racionais diante das diferentes situações que experimentamos, né? É uma ação. Vontade é uma ação vitoriosa da mente sobre o corpo. Por isso que Emmanuel coloca a vontade naquela ilustração como o elemento que preenche o gabinete que gerencia todos os outros departamentos. Porque é a vontade que está associada à ação efetivamente, à atitude, à execução, né? Enquanto que o desejo está no campo do instinto. Antes de retornar para fechar a nossa conclusão com o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, eu tomei alguns pontos para enriquecer essa compreensão sobre vontade, alguns pontos na filosofia e a maior parte na psicologia de Joana de Ângeles. O próprio Emmanuel, que não é um psicólogo nato, por assim dizer, mas que discorre sobre isso também, né? Leon Denis, que também não é um psicólogo de formação, mas é o espírita que é o apóstolo do espiritismo, que escreveu muito sobre isso também. Tem algumas considerações sobre o livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. Eu vou fazer esse apanhado de anotações para a gente, no final, voltar ao livro de Emmanuel para fazer essa costura, digamos assim, do entendimento que se pode ter num tempo tão curto, né? Nós temos só aí 40 minutos de reflexão. Vamos ver o que a gente consegue juntar de todas essas observações a respeito do tema vontade. Por exemplo, o filósofo Arthur Schopenhauer, que viveu de 1788 a 1860, ele tem notabilidade nesse tema porque é conhecido como o filósofo da vontade e da representação. Claro que o trabalho que ele fez é um trabalho com uma visão exclusiva, específica, dentro da filosofia, que mais tarde os psicólogos apontaram a necessidade de expandir esses conceitos, de fazer crescer esses conceitos. Joana de Ângeles e Roberto Assagioli falam sobre a visão de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que é outro filósofo alemão, porque trata desse tema de uma forma bastante restrita, e eles próprios, com o trabalho de pesquisa, lógico, foi escrito muito tempo depois, mas com o próprio resultado da experiência prática deles em atendimento, eles notam que esse tema precisava ser expandido para uma compreensão maior, inclusive no plano espiritual, no aspecto espiritual. O próprio Roberto Assagioli, que não é espírita, mas é um psicólogo de muita credibilidade, considerado um
dos ícones da psicologia moderna, ele avança para essa área do espiritualismo. Não fica restrito àquele lado muito racional, que são os pontos iniciais trazidos pela filosofia. E Schopenhauer fala o seguinte, que a vontade é irracional. São pontos tomados lá em 1818, quando ele escreveu um livro sobre esse tema, sobre a vontade. Irracional, a vontade é desprovida de conhecimento, causa em si mesma, sem fundamento, possuidora de um infinito desejo de afirmar-se, de querer e de adquirir. Esse é o conceito que ele colocou no seu livro naquela época, 1818. E faz um destaque dizendo que, diferente de outros animais, o homem possui consciência de sua vontade. Vejam que, nesse caso, ele coloca a vontade quase que no mesmo nível de desejo. Associa a vontade a instinto, que diz ele que a vontade é desprovida de conhecimento, é irracional, quer dizer, praticamente um instinto. A vontade é quase uma coisa instintiva. Nós vamos ver depois que os psicólogos discordam. Não é só isso não, vontade é mais que isso. Vamos mais adiante. E ele tem uma visão também muito pessimista, né? Como o próprio Nietzsche também, muitos dos seus analistas dizem que ele tinha uma visão pessimista da vida. E Schopenhauer tem uma frase que deixa claro essa percepção dele. Ele diz assim, a realização do desejo traz rapidamente a saciedade. O desejo ou a necessidade de novo se apresentam sob nova forma. Se nós matássemos toda a nossa vontade, nosso destino seria inevitavelmente o tédio. Eis a condição trágica da vida humana. Para a maioria dos homens, a vida não é outra coisa senão um combate perpétuo pela própria existência, que no final será derrotada. E há um comentário que diz assim, definitivamente o homem não foi programado para ser feliz. Ou seja, ele compara a vontade como algo que vai estar sempre existindo, mas ao mesmo tempo vai estar morrendo assim que um determinado desejo for saciado. Como ele considera que essa saciedade ela tem um limite, o homem tende ao tédio. Essa afirmação é completamente desprovida de uma percepção espiritual, de um crescimento espiritual, de uma evolução que é a essência da grandeza da doutrina espírita. Mas é um elemento para a gente considerar na construção da evolução do pensamento sobre esse tema, sobre vontade. Passando de Schopenhauer para o nosso querido Leon Denis já espiritualiza essa percepção sobre vontade. E ele trata assim, ele diz, temos uma poderosa rede de energias ocultas em nós. E associa esse patrimônio interior que nós temos ao que Cristo falou, a determinados escritos do Vedas, que é o livro da sabedoria hindu. Diz Leon Denis, Cristo disse, o reino dos céus está dentro de vós, se referindo a algo poderoso que nós temos dentro de nós e que é totalmente desconhecido ainda, ou quase totalmente desconhecido ainda. E ele cita também que está escrito no Vedas, tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Ou seja, essas duas frases nos convidam para esse mergulho, para esse autoconhecimento. Vai lá dentro do inconsciente e você vai descobrir uma riqueza que até então é desconhecida, né? Quem já busca, procura, sabe que tem, mas ainda está longe de tomar posse dessa riqueza que nós temos em nós. E ele faz uma configuração, o Emmanuel faz aquela configuração da mente como um conjunto de departamentos gerenciados por um gabinete, que é o gabinete da vontade. Leon Denis cria uma outra configuração, essa mais próxima da psicologia. Ele diz o seguinte, que em toda a alma humana existem duas esferas circunscritas. Uma grande esfera, que é a mais exterior, e uma outra esfera interna. Né? E ele diz que essa mais externa manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões e fraquezas,
sua mobilidade e insuficiência. Superfície. Ele está se referindo à superfície. A outra, mais interna, profunda e imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando esse centro de ação domina o outro, quando esse centro interno, esse centro interior domina o exterior, é que se revelam as nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. A psicologia moderna, a Joana de Ângeles, ela usa exatamente essa configuração, mas com alguns nomes, né? Ela chama essa parte interior do inconsciente de self. E a parte mais externa, que é aquela com a qual a gente tem contato com o meio exterior, chama de ego. Mas é a mesma configuração que Leon Denis traz a respeito da alma humana, né, com essas duas esferas. E aí Leon Denis faz algumas afirmações sobre a vontade, do que significa a vontade dentro dessa configuração humana, dentro dessa configuração mental. É pela vontade que poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado. Totalmente diferente do que Schopenhauer fala, daquele esgotamento da saciedade e do desaparecimento da razão de ser da própria vontade, né? À medida que essa saciedade tende a cair a zero. Aquela projeção que Schopenhauer faz, dentro daquela visão filosófica, naquele momento lá, em que ele fez essa afirmação. Leon Denis já expande essa ideia sobre vontade. Na maior parte dos homens, os pensamentos em variedade infinita flutuam sem cessar, como eu disse antes. O pensamento é a teia, é o tecido, né, que leva e traz e nos permite essa possibilidade infinita de informação, de comunicação com o meio externo. E pequeno acesso oferecem as influências superiores. Olha só, eu vou repetir. Na maior parte dos homens, a maior parte de nós, pequeno acesso oferece às influências superiores. É preciso, então, aprender a desenvolver essa concentração para ir buscar nos planos superiores a possibilidade, as ferramentas para esse autoconhecimento. Continua Leon Denis. A vontade é a maior de todas as potências. Como Emmanuel fala, é o gerente, é o gerenciador de todos aqueles departamentos. É o princípio superior, é o motor da existência. Palavras de Leon Denis. A vontade é o motor da existência. E aí faz a comparação com a própria criação divina, quando ele diz assim: a vontade divina é o supremo motor da vida universal. A vontade de Deus, a atitude nesse nível perfeito, superior, é o motor da vida universal. E Leon Denis destaca uma coisa interessante sobre a vontade coletiva. Inicialmente ele fala assim, que em todos os domínios da observação vamos achar a prova de que a vontade impressiona a matéria. Nós temos o poder, isso a gente já sabe, é só uma ratificação do que Leon Denis traz nesse ponto. A força do pensamento, a força da mente. Tem controle sobre a matéria, impressiona a matéria e pode submetê-la a seus desígnios. Interessante, essa lei se manifesta com mais intensidade ainda no campo invisível. No mundo espiritual, essa manifestação de vontade é muito mais intensa. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Cada alma é um foco de vibrações. O que são os pensamentos? O que são pensamentos se não vibrações, se não ondas? Né? É um foco de pensamentos, de vibrações, que a vontade põe em movimento. Uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo fito,
constituem centro de forças irresistíveis. Nesse ponto ele faz um comentário interessante sobre a vontade das nações, sobre o desenvolvimento global. Ele cita a característica do povo japonês, que se habitua desde a infância a dominar suas próprias impressões. Cita o hindu, que com o emprego de uma tática, né, que é o Hatha Yoga, que significa exercício da vontade, eles chegam a suprimir em si o sentimento da dor física. A gente já viu vários vídeos de yogis que deitam em tábuas com pregos e eles conseguem mentalmente eliminar qualquer sentimento de dor, né? Sem sentir nenhuma dor. E Leon Denis também faz uma referência a um filósofo. No caso ele fala de Nietzsche. E ele fala assim: aprendamos a criar uma vontade de potência, que é um conceito que foi criado por Nietzsche. Aprendamos a criar uma vontade de potência de natureza mais elevada do que a sonhada por Nietzsche, que também é contemporâneo, viveu em 1844 a 1900. E continua Leon Denis: fortaleçamos em torno de nós os espíritos e os corações. Ou seja, a visão de Leon Denis, que se aproxima com a visão moderna da psicologia, é de que a vontade ela não é aquela coisa puramente racional. A ela se associam outros elementos, né? O sentimento, a inteligência, está muito intimamente ligada à vontade. Diz ele então: basta querer para sentirdes o despertar em vós das forças desconhecidas. Né? Um outro pensamento que eu trouxe também para compartilhar com vocês é a ideia de um psicólogo que é considerado um dos mestres da psicologia moderna. Roberto Assagioli viveu de 1888 e desencarnou em 1974. E um dos livros que ele traz para falar sobre vontade, que leva o título de O Ato da Vontade, o livro todinho fala de vontade. E ele define o apogeu e o descrédito de uma concepção mais antiga de vontade humana, que é puramente força de vontade, que tem característica autoritária, áspera e repressiva, para dar lugar a uma outra elaboração, né, de uma noção abrangente de vontade, que não é simplesmente força, mas, e mais importante, habilidade. Então, na psicologia moderna, a vontade ganha uma compreensão muito mais dilatada. Deixa de ser a pura atitude para ser associada a uma atitude inteligente, uma atitude revestida de outros elementos que fazem com que ela tenha uma importância maior, um alcance maior e possa nos proporcionar um benefício também maior. Na nota da edição desse livro, a editora diz que nesse livro, O Ato da Vontade, Roberto Assagioli vai além da mera filosofia. São termos da editora, né? Não querer diminuir também aquilo que a filosofia nos traz a respeito do tema, mas está escrito assim: o trabalho que ele desenvolve nesse livro vai além da mera filosofia e vai aos pormenores de uma compreensão prática da vontade, inclusive aos meios que a podem treinar. A vontade pode ser treinada. Ele sugere no livro um programa completo de exercícios com os quais mostra ao leitor de que modo a vontade pode adquirir essa tal habilidade, de que forma ela pode ser hábil, inteligente, para agir com o mínimo de esforço sem perder a eficiência. E aí ele pede na própria introdução que de todos os pontos do livro, aqueles capítulos que ele considera assim, que merecem uma atenção maior, são os capítulos 8, 9 e 10. O capítulo 8 fala do amor e da vontade, uma associação entre o amor e vontade. O capítulo 9 fala do amor transpessoal e o capítulo
10 fala do amor coletivo, alguma coisa assim. Eu achei interessante, eu teria que escolher pontos que fossem assim mais relevantes ao meu ver. E eu achei interessante pegar esse capítulo 8, porque faz uma associação interessante entre a vontade e o amor, e trata os dois como elementos em evolução. Vejamos como a vontade é tratada há 200 anos atrás, numa visão filosófica, e como ela se expande a partir da prática, da experiência, dos estudos que a psicologia traz, mostrando que a vontade é muito mais, na verdade, do que aquele conceito muito mais ligado ao instinto, muito mais ligado a uma pura razão. É algo muito mais correlacionado com outras potências, como nesse caso a Saggioli correlaciona com o amor. O amor é algo que evolui em nós, e um parêntese rápido para quem tiver tempo de ler, se ainda não leu, no livro de Pietro Baldi, A Grande Síntese, tem um capítulo só sobre isso. O capítulo 82 fala da evolução do amor. E nós vamos ver como o amor se manifesta até nas estruturas, até nos princípios inteligentes do mineral. Né? As ligações químicas são amor, manifestações de amor. Os astros, a gravidade é uma manifestação de amor. O sexo é uma manifestação de amor no instinto, na fase instinto, e assim por diante. Então, lá nesse capítulo da Grande Síntese, a gente vai ver esse aspecto interessante da manifestação do amor a depender das fases em que nós evoluímos. E a Saggioli traz essa associação entre amor e vontade como duas vertentes importantes do nosso equilíbrio, e ele fala inclusive que é necessário que os dois estejam alinhados, né? O amor e a vontade, para que nós possamos ter o necessário equilíbrio para nos desenvolvermos. Inicialmente ele fala da união de amor e vontade, e depois ele fala que existem métodos de reequilíbrio de amor e vontade quando há entre um deles esse desequilíbrio, né? Infelizmente a gente não pode fazer essa abordagem pelo fator tempo, que já estou aqui no meu limite. Trouxe também alguns pontos para refletirmos sobre a obra de Joana de Ângeles, o livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco. Ela também inicia um capítulo que fala da vontade, que coincidentemente é o capítulo 2 também. Ela cita também o filósofo Nietzsche, quando ele diz que vontade é o impulso fundamental inerente a todos os seres vivos, que se manifesta na aspiração sempre crescente de maior poder de dominação. É também uma visão que Joana de Ângeles fala, é uma visão que precisa ser explicada, porque senão ela fica muito restrita. E aí ela faz um comentário a respeito dessa afirmação de Nietzsche, dizendo o seguinte, que considerando esse poder de dominação como algo que se expressa além do ego desejoso de se sobrepor às demais criaturas, a definição está correta. Ou seja, é necessário que a dominação não é sobre o outro, a dominação é sobre si mesmo, né? É o autocontrole. Diz Joana de Ângeles que a vontade é a faculdade do bem conduzir, é uma ação, né? Conduzir as infinitas possibilidades do processo de desenvolvimento interior, que é o self, tendo em vista a autorrealização. Não é outro objetivo senão a autorrealização, o autoconhecimento, a evolução. E Joana destaca um negócio interessante aqui. Quanto maior o desenvolvimento intelecto moral do indivíduo, mais se amplia a área da vontade que se exterioriza. Claro, quanto mais se evolui, mais se dominam os instintos, mais se cresce em consciência, em discernimento, liberdade responsável, mais se amplia esse campo da vontade, mais aumenta essa possibilidade de uma decisão, de uma vontade consciente e abrangente. Existem outros fatores que Joana traz que são muito interessantes. Ela diz que a vontade não pode ser analisada sem considerar aspectos que podem interferir. Ela chama de fatores endógenos, que são
imaturidade psicológica, efeitos hormonais, dentre outros, que desarticulam as substâncias responsáveis pela afetividade e induzem o indivíduo a um estado de incapacidade emocional. Isso vai interferir na decisão, vai interferir na vontade. Se refere também a aspectos exógenos, que ela fala das circunstâncias educacionais, os hábitos domésticos, o convívio social, as aflições psicossociais, socioeconômicas e morais. Tudo isso vai afetar poderosamente a vontade. E finaliza dizendo que a vontade é o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais for exercitada. Isso é importante. Quanto mais a gente pratica, através de conhecimento e de decisão amadurecida, mais a gente vai ficando lúcido e tendo esse gerente com maior capacidade de coordenação e de decisão. Outro detalhe que Joana chama a atenção: nem sempre o fracasso significa que o indivíduo tem falta de vontade. Muitas vezes a tentativa existe por circunstâncias exógenas, não se consegue atingir o objetivo. Mas ela diz que as tentativas sempre vão se transformar em elementos de experiências para os futuros tentames. O hábito de agir, a repetição, é importante e torna-se elemento vital para o desenvolvimento da vontade. Então a vontade pode e deve ser trabalhada através de exercícios mentais. São muitas coisas que ela vai trazer para nós nesse livro, mas eu vou encerrar voltando ao livro de Emmanuel, dizendo, Emmanuel dizendo que nela, na vontade, nós dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental. No entanto, na vontade é que temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo. E finalmente Emmanuel nos diz que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Ela não consegue impedir a reflexão mental. Nós não podemos impedir que os pensamentos venham dos mais nobres aos mais horríveis. Nós estamos mergulhados nisso. Mas a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. São essas reflexões que eu tinha para trazer para vocês. E depois de todos esses elementos, eu retorno à questão 909 e vejo que o que nos falta é vontade. Os espíritos dizem que faltam esforços, faltam vontade. Mas é necessário que essa vontade necessária ao nosso melhoramento, a superação das nossas más inclinações, precisa de exercício, precisa de conhecimento, precisa de repetição, precisa desse conjunto de fatores que aí sim vai nos dar a condição de agirmos com cada vez mais qualidade. É isso que vai nos dar essa condição de nos melhorarmos gradualmente. Que nós tenhamos vontade de fazermos esse movimento evolutivo tão difícil, mas que será tão benéfico a cada passo que nós conseguimos avançar. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça, hoje e sempre. Obrigado, grande abraço a todos.